Graça e paz, irmãos. Nesse domingo, 3 de maio, nesta manhã, convidamos você a estar conosco nesse culto. Vamos participar a partir do momento do nosso prelúdio. Entramos no tempo de adoração ao nosso Deus. Convido você, irmão, a abrir sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Vamos ler em voz audível, você onde está comigo aí, do versículo 4 ao versículo 9. Filipenses 4, de 4 a 9. Leamos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Que Deus da paz assim nos abençoe nesses tempos tão peculiares que estamos vivendo, que possamos refletir sobre no que ocupar o nosso pensamento, possamos aproveitar a oportunidade que temos, o tempo que temos da melhor forma, não ocupar o nosso pensamento com tantas notícias que só recuperam, só repetem muitas das coisas que nós sabemos, saibamos sanear o nosso pensamento e assim agradar ao nosso Deus. Vamos adorar ao nosso Deus nesse tempo? Vamos orar. Ó
Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Agradecemos porque ela nos instrui, nos corrige, nos disciplina, mas também nos traz alegria, renovo, esperança, nos traz refrigério, Senhor, nos traz certeza de que o Senhor está nas rédeas deste mundo, de todos os acontecimentos. Que não nos desesperemos, que não nos apavoremos, que confiemos no Senhor, que saibamos ocupar a nossa mente, o nosso tempo, a nossa vida, enfim, com tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Nós te agradecemos, te pedimos que o Senhor nesse instante abençoe todos os atos desse culto, abençoe cada família, cada pessoa que é alcançada por esta gravação nesta manhã, Senhor, esteja suprindo suas necessidades, edificando suas vidas através da tua palavra. É o que nós esperamos no Senhor e pedimos, confiados no nome de Jesus. Amém. Quero convidar você agora para que adoremos ao Senhor cantando um hino. Louvar ao nosso Deus, meus irmãos, com o hino 114, Brilho Celeste. Convido você agora, irmão, a entrarmos num tempo de oração, um tempo de confissão e também de intercessão. Tem chegado ao nosso conhecimento, até o momento da gravação desse culto, o falecimento do nosso irmão Guilherme Coelho. Há muitos anos foi membro da nossa igreja. Queremos interceder por sua família, por seus entes queridos, por seus colegas de trabalho. Também queremos interceder pela família do nosso irmão Enos, diante do falecimento de sua avó, Dona Mimica. Faleceu com 95 anos, também crente,
e também, ultimamente, pelo seu Benedito Salgado, pai da nossa irmã Juliane, avô da Beatriz, pai do Alex. Queremos interceder também por essa família, pela viúva, que o Senhor esteja suportando, dando apoio, cuidando desses corações. Nesse tempo, então, vamos aproveitar para interceder. Teremos um tempo de oração silenciosa, lembrando também dos profissionais de saúde, daqueles que têm cuidado das pessoas nesse tempo de enfermidade. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor agora, buscando, Senhor, o teu perdão, reconhecendo a nossa limitação, fraqueza, reconhecendo que temos pecado, Senhor. Buscamos do Senhor o perdão, pedimos que o Senhor nos purifique de todo pecado, Senhor, que nos apague as nossas transgressões. Conhecemos a tua misericórdia, o teu amor, a tua fidelidade, que é manifesta no sacrifício de Cristo por nós, nosso Salvador. Cremos na suficiência, Deus, na eficiência do seu sangue para nos purificar, para nos colocar de pé diante do Senhor, para termos comunhão perfeita e te servir e sermos teu povo. Também queremos, nesta hora, interceder pelas famílias enlutadas, ó Deus, pedir que o Senhor as esteja cuidando. Também esteja com aqueles, ó Deus, que cuidam de pessoas, tratam a saúde de pessoas em hospitais, ambulatórios. Que o Senhor esteja com esses profissionais, dando paz ao coração, acalmando-os, ó Deus, que eles possam pôr a sua confiança, a sua esperança em Ti. Abençoa, dá sabedoria, dá direção, Senhor. Você também com aqueles que estão passando necessidades nesse momento, pela circunstância econômica do nosso país e mundial também. Que o Senhor esteja provendo, ó Deus, a tua boa mão, o sustento para essas pessoas. Nós oramos assim agradecidos. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma vez, irmãos, um hino de louvor ao nosso Deus. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior.
seguro e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Queremos agora consagrar ao Senhor as ofertas, os dízimos que têm chegado à tesouraria da igreja. Convido você para que oremos nesse instante. Nosso Deus, nós nos alegramos por poder participar da Tua obra, ó Deus. Que o Senhor esteja colocando no coração de cada irmão, de cada irmã, a liberalidade, a certeza, a confiança, ó Deus, de que o Senhor é que tem sustentado, é o Senhor que tem cuidado de nós e que nos ensina a devolver parte dos nossos recursos, do nosso sustento, para a continuidade da Tua obra aqui na terra, Senhor. Abençoa a administração desses recursos, ó Deus, direciona para aqueles que realmente têm cuidado da Tua obra, têm dirigido o Teu trabalho, Senhor, de maneira sábia e eficiente. Nós agradecemos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora a pregação da palavra de Deus, o nosso irmão que vai trazer a mensagem. Graça e paz, queridos. É uma alegria estar com vocês, mesmo que de uma maneira virtual, de uma maneira por vídeo, poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Vladimir Júnior, sou missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais e também da Pioneers, os pioneiros. E trabalhávamos, eu e minha família, no Oriente Médio. Até o ano passado, ficamos evangelizando os árabes por cerca de 10 anos, mas alguns acontecimentos difíceis no final do ano passado obrigaram a gente a retornar ao Brasil por um tempo, para que a gente volte então novamente para o Oriente Médio para continuar esse trabalho juntamente com os árabes. Num próximo momento, com a igreja, eu espero poder compartilhar tudo o que aconteceu e agradecer pessoalmente as orações e o carinho da igreja pela minha família. Mas nesse momento eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 15. Romanos, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça, decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isso é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos orar, queridos. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, porque ela é um milagre do Senhor nas nossas vidas. Ela é verdade, ela fala, ela confronta, ela conforta. E nós pedimos nesse instante que Teu Santo Espírito venha falar ao nosso coração, abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria para entender e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Meus queridos, certa vez Jim Elliot, sua esposa e mais 4 famílias de missionários foram até o Equador no desejo de evangelizar os índios quechuas no Equador, especificamente os Haurani, mais conhecidos como os Aucas. Mas essa tribo indígena tinha uma peculiaridade. Eles eram muito violentos. Todas as pessoas que tentaram se aproximar dessa tribo indígena, eles tinham que sair correndo, porque essa tribo era muito violenta e existia um perigo muito grande ali de morte. Porém, Jim Elliot, em oração, sua esposa e essas 4 outras famílias sentiram o desejo, sentiram o toque do Senhor de estar indo realmente até os Aucas para evangelizá-los. Assim, em 1952, eles chegaram ali na selva. E eles tentaram uma estratégia de conquistar esses índios antes de um primeiro contato. Eles eram, Jim Elliot tinha um grupo, no grupo com ele tinha um piloto, e eles pegavam um avião e eles sobrevoavam essa tribo, e eles desenvolveram uma técnica muito curiosa de colocar uma corda com um balde e o avião dava giros em cima da aldeia e esse balde conseguia descer com presentes. E os índios começaram a acenar e depois de alguns dias, de algum tempo, eles então perceberam que os índios já não estavam mais de uma maneira muito ríspida, como das primeiras vezes, onde eles apontavam as lanças, os arcos e as flechas. Dessa vez houve acenos de mão. Então eles decidiram então fazer uma intervenção, eles se achegarem até a tribo indígena. E esse dia chegou. Foi um dia muito especial na vida de Jim Elliot e de seus amigos. Eles pousaram o avião num rio próximo, montaram o acampamento numa pequena praia assim do rio e ali eles dormiram. No dia seguinte, eles começaram a se aproximar da tribo, mas eles perceberam que os índios vieram até eles. E eles então ficaram tão animados. Eles chegou finalmente a hora, o primeiro contato, vamos poder começar a trabalhar a língua e conseguir falar um pouco de Jesus para eles. Eles estavam muito empolgados. E os índios se aproximaram de uma maneira tranquila, até que de repente, os índios, sem falar nada, levantaram as suas lanças, seus arcos, suas flechas e brutalmente eles assassinaram Jim Elliot e seus 4 amigos naquele rio. Foi algo terrível que aconteceu. Esses homens morreram tentando levar a palavra de salvação a essa tribo indígena. Meus queridos, o que fazer diante de tanta incredulidade? O que fazer diante de pessoas ou povos inteiros que não conhecem a Jesus? O que fazer diante de pessoas e povos que rejeitam as boas novas? Paulo, nesse capítulo 10, ele se depara com esta questão ao olhar para pessoas que estão vivendo na incredulidade. E nós vemos algumas respostas do que fazer aqui nesse capítulo 10. O propósito da carta de Paulo à igreja de Roma já nos indica que ele entende que nós temos que fazer algo, que Deus espera que façamos algo. Paulo já havia pregado por toda a região da Ásia, e ele sabia também que outros estavam se esforçando a pregar naquela região, e por isso queria ir pregar às pessoas
que ainda não conheciam a Cristo, que nunca tinham ouvido falar do Evangelho de Jesus Cristo. Nas regiões, especificamente lá da Espanha, é o que nós vemos no capítulo 15. Se você for até o capítulo 15, você vai ver no versículo 23 e 24, Paulo dizer assim: Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando muito visitá-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Paulo então tem esse desejo de ir até povos não alcançados na região da Espanha e ele pretende fazer uma visita até a Igreja de Roma no caminho de sua viagem missionária. Meus queridos, qual a responsabilidade da igreja? Qual a minha responsabilidade? Qual a sua responsabilidade diante de pessoas que não conhecem a Jesus? O que nós devemos fazer? A primeira coisa que Paulo nos fala, já no versículo 1, é que nós temos que orar. Essa é a nossa primeira tarefa. E eu prefiro dizer que orar é o nosso primeiro privilégio. Olha só o versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica, a minha oração, né, a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Os incrédulos aqui, a quem Paulo se refere, são os israelitas, seus irmãos de nação, o seu povo. Paulo era judeu, convertido por Cristo, e ele olha para seus compatriotas e ele geme de tristeza. Seu coração parte em saber que estão incrédulos à verdade de Cristo. Ele sabe que Jesus tinha vindo para os seus, mas os seus o rejeitaram. E a primeira tarefa é orar. Olhe para a importância da oração. Ela aparece em primeiro lugar naquilo que Paulo vai descrever como aquilo que nós devemos fazer diante das pessoas que não conhecem a Cristo. Orar por elas. Veja como é simples, algo tão simples, mas que não é porque é simples que não é poderoso. Né? Nós temos essa errônea ideia de que aquilo que é extravagante, aquilo que é complexo, aquilo que é extraordinário, é que é poderoso e eficaz. Mas isso não está na Bíblia. Deus usa algo tão simples para transformar vidas. A nossa oração. Ele escuta e ele atende. Vocês se lembram do general Naamã, que viajou até Israel para pedir a cura ao profeta Eliseu? Tinha uma doença incurável, a lepra. E vocês se lembram da decepção de Naamã ao escutar do profeta que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? Mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Esse rio de água turva, barrenta, né? Lá de onde eu venho tem rios tão limpos e maravilhosos. Algo simples, mas foi isso que Deus escolheu. E olha só, Paulo vai até mesmo nos ensinar em como orar. Ele nos orienta como pedir para salvação dessas pessoas. Ele fala para nós pedirmos entendimento a essas pessoas, porque em muitos casos elas têm tanto zelo por Deus, mas sem entendimento. Olha só, isso nós vemos no versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O povo judeu era assim. Era um povo que tinha um zelo tremendo por Deus, né? Que não pronunciavam nunca a palavra Yahvé, para não tomar o nome santo de Deus em vão. Eles tinham cuidado com o sábado, né? Em cuidar, em preservar. Tinham tanto conhecimento, tanto zelo por Deus, mas sem o entendimento da salvação em Cristo Jesus, que o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo já tinha vindo, né, ao mundo para salvá-los. Os muçulmanos, por exemplo, o povo que eu sempre trabalhei, é um povo assim, né? Eles têm um zelo tremendo por Deus,
fazem as 5 orações certinhas no dia, vão às mesquitas orar, eles cumprem o Ramadã, o mês de jejum, na qual já iniciou, nesses dias já iniciou o Ramadã, orem por esse povo. Né? Eu tenho um amigo chamado Suleiman, eu me lembro certinho que teve um Ramadã, que ele estava andando no deserto e um escorpião, que é muito comum, picou o Suleiman. E ele estava agonizando de dor com essa picada do escorpião. Mas ele não foi ao hospital, porque ele sabia que se ele fosse ao hospital, iam dar soro para ele, iam dar água para ele, iam dar remédio para ele, e tudo isso ele ia ter que ingerir com água. E no Ramadã as pessoas não podem beber água, não podem comer nada do nascer do sol até o pôr do sol. O Suleiman esperou até o pôr do sol para ter a quebra do jejum, para ir ao hospital, receber soro, receber medicamento e ficou agonizando com a dor da picada do escorpião. Quanto zelo essas pessoas têm por Deus, um respeito, uma admiração, mas tudo isso sem o entendimento. Meus queridos, zelo a Deus, temor a Deus, respeito a Deus não leva ninguém para o céu, não traz comunhão com Deus, não traz perdão de Deus. É preciso entender que aquilo que Cristo faz por nós, porque se não entendermos isso, o versículo 3 nos mostra como será a nossa vida espiritual, porquanto, versículo 3, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. A justiça, meus irmãos, ela vem de Cristo. Uma verdade tão difícil de aceitar nesse mundo onde tudo nós resolvemos. Nós resolvemos os nossos problemas. Nós damos um jeito. É a minha força, é a minha honra. O judeu era assim. Eu tenho que ter um zelo, eu tenho que fazer tudo certinho. Os muçulmanos, eles são assim. E muitas vezes nós, meus irmãos, nós queremos resolver os problemas da nossa maneira. Nós temos um ego, nós temos uma honra, nós temos uma imagem, né? Mas a justiça de Deus, ela vem de Cristo. Você pode tentar, você pode ser um presbiteriano perfeito, fazer tudo certinho, mas se você não entender que o perdão dos seus pecados e essa comunhão, essa graça, ela vem de Deus, tudo isso não vai servir de nada, meus irmãos. Então Paulo, ele nos ensina que nós devemos orar para que esses incrédulos, para que essas pessoas que não conhecem a Cristo Jesus possam vir a conhecer. Nós precisamos orar pedindo sabedoria, entendimento para que essas pessoas possam conhecer a Deus. Meus irmãos, quantas vezes nós oramos pelas pessoas que estão distantes de Deus, pelas pessoas que estão incrédulas, pessoas que têm rejeitado a verdade de Cristo Jesus? Quantas vezes nós oramos assim: Senhor, dá sabedoria para essas pessoas? Porque se o Senhor não der sabedorias, como elas vão entender que Jesus é o Salvador? Às vezes nós pensamos assim: nossa, que caos que está lá no Iraque, que caos que está na Síria, nossa, que caos que está naquela família, aquela família não conhece a Jesus. Mas que caos, isso não adianta nada. Quantas vezes nós realmente colocamos nossos joelhos no chão e falamos assim: Deus, orienta essas pessoas, traz a sua salvação, Espírito Santo, quebranta esse coração, quebranta aquele povo, quebranta aquela nação, traz paz, a paz de Deus e a paz com Deus. É preciso clamar, meus irmãos, algo tão simples, fechar os nossos olhos para que a gente não preste atenção em mais nada, fechar a porta do nosso quarto e investir em momentos preciosos com Deus. E Deus escuta a sua oração. O salmista diz que os ouvidos de Deus estão inclinados, atentos à oração do seu povo. Tiago vai dizer que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você tem uma ferramenta preciosa, você tem uma ferramenta poderosa nas suas mãos, meus irmãos. Vamos clamar, vamos orar, porque só assim Deus vai escutar, só assim Deus vai agir. Ele quer isso de nós, Ele quer trabalhar no coração das pessoas. Nós
precisamos fazer isso. Isso é uma tarefa, é uma obrigação e um privilégio que ele deixa para o seu povo, a intercessão a outros povos, a intercessão aos incrédulos, aos perdidos. Mas Paulo continua. Paulo vai nos dar uma segunda tarefa, uma segunda orientação do que fazer, de qual é o papel da igreja, qual é o nosso papel diante dos não alcançados, diante daqueles que estão cegos para a palavra de Cristo Jesus. E a segunda tarefa, a segunda orientação, é que nós temos que pregar, nós temos que falar, nós temos que comunicar a palavra de Cristo Jesus. Essa responsabilidade eu também digo que é um prazer, é uma alegria, um prazer pregar a palavra de Deus. Observe que Paulo diz isso à igreja usando exemplos até mesmo lá no Antigo Testamento para mostrar justamente aos judeus, conhecedores, do Antigo Testamento, que Jesus é o Salvador dos pecados. Ele usa o exemplo de Moisés, a partir do versículo 5 até o versículo 8. Diz assim: Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: Não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, olha só, para trazer do alto a Cristo. Ou, versículo 7, quem descerá ao abismo? Paulo vai explicar, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Versículo 8, porém que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. E Paulo explica para a igreja de Roma, isto é, a palavra da fé que pregamos. As pessoas, ao escutarem a nossa pregação, a serem tocadas pelo Espírito, terão então condições de confessar a Jesus como Senhor. Porém, isso implica em algo extremamente importante, meus queridos: a fidelidade da pregação. Ensinar às pessoas a Bíblia e não doutrina humana. Mostrar a elas a realidade do Evangelho e não uma mentira herética. Como é triste para mim, por exemplo, voltar ao Brasil e ver pastores pregando aquilo que o povo quer escutar, escondendo verdades profundamente importantes só para agradar, só para agregar pessoas à sua igreja. E isso não vem só de púlpitos, meus irmãos. Isso muitas vezes vem das ovelhas também, repassando um evangelho para outros. Eu posso dar alguns exemplos a vocês daquilo que eu acabei de dizer. Olha só, aceite a Jesus e todos os seus problemas vão acabar. Será que é bem assim? Outro exemplo, quanta desgraça na sua vida, meu irmão. Abandone esse pecado para você voltar a ser abençoado. Será que é bem assim? Não passou na entrevista de emprego, perdeu o emprego. Faltou fé, meu irmão. Faltou tomar posse. Então são questões pequenas que a gente vai acostumando. Quando a gente começa a sair do centro da palavra de Deus, quando a gente começa a sair das Escrituras, então as heresias vêm. E a gente começa a acreditar nisso tudo. Começa a acreditar nesse monte de coisa que a gente vai escutando, porque a gente perdeu a centralidade na palavra. E quando você vai testemunhar para o seu vizinho, quando você vai compartilhar com a pessoa no seu emprego, na sua faculdade, nós precisamos estar centrados, saber o que nós estamos falando, pregar a palavra e mais nada, a simplicidade do evangelho, as verdades bíblicas, que às vezes a gente esconde com medo da pessoa não querer aceitar essa verdade. Falar de pecado, falar de tristeza, falar de perseguição, tudo isso está na palavra de Deus. Todo discípulo, ele carrega uma cruz, ou seja, é algo complicado, é algo difícil, é morrer para nós mesmos. Mas a gente esconde tudo isso. A gente quer falar do céu, a gente quer falar das bênçãos. Por isso, ao pregarmos a palavra, temos que ser fiéis à palavra, fiéis a Deus. Paulo nos ensina que nós não devemos, por exemplo, fazer acepção de pessoas ao pregar a palavra. Olha só o versículo 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam.
O judeu achava que por ser filho de Abraão teria acesso a Deus. E o gentio, né, o que não era judeu, ele nunca poderia se chegar a Deus. Paulo vai mostrar que não. Deus é o Senhor de todos os povos. Muitas vezes nós não agimos com misericórdia e agimos de maneira preconceituosa. No início do ano aqui no Brasil, eu visitei poucas igrejas, não para falar, mas só para sentar ali no culto, escutar uma palavra. Eu estava precisando demais, estava realmente quebrado por dentro. E eu escutei de uma pessoa no final do culto falando assim para mim: que bom que você voltou, que bom que você saiu de lá, né, que te soltaram, mas você não vai voltar para lá não, né? Aquele povo não merece escutar a palavra não, tem que morrer e ir para o inferno. Quanto preconceito com os árabes, quanto preconceito com pobres, com mendigos, com viciados, com homossexuais, com tatuados, com profissionais do sexo e tantas outras pessoas que nós olhamos e falamos: não, essa pessoa não é muito bem vista aqui na igreja não. Né? Falar para aquele lá não dá, tá mal cheiroso. Parece que o amor de Deus não é para eles. E sem perceber, nós fazemos acepção de pessoas. Coisa que Deus nunca fez. Ele comia com os pecadores. Ele estava lá com eles todos os dias. Por isso ele era alvo de crítica dos fariseus, dos escribas. Ele não fazia o que os pecadores faziam, mas ele estava lá sempre, cuidando, amando, demonstrando misericórdia para com eles. Meu amor, meu querido, você não vai conseguir demonstrar misericórdia para os perdidos dentro da igreja. Você precisa sair. Você precisa estar no meio dessas pessoas para pregar, para falar, para demonstrar misericordiosa. Porque o versículo 13, olha que lindo, que coisa maravilhosa. Diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos os tipos de pessoas, seja árabes, seja asiáticos, seja da África, seja quem for, seja qual o pecado essa pessoa cometeu, todo aquele que confessar a Cristo Jesus no seu coração e com a sua boca, ele será salvo dos seus pecados. É preciso pregar. As pessoas precisam conhecer, escutar, para então confessar. E elas só vão escutar se nós pregarmos. Precisamos pregar a palavra com fidelidade. E eu pergunto para você: qual foi a última vez que você sentou com uma pessoa e você contou para ela o plano da salvação? Você contou para ela sobre o pecado, sobre a graça, sobre aquilo que Deus faz na vida dela, que você contou o seu testemunho para uma pessoa não crente, para um incrédulo, uma pessoa que está perdida nas trevas. Tá, tudo bem, eu sei que a quarentena tem atrapalhado muito o contato com as pessoas, mas e antes disso? Eu creio que pelo menos uma vez por semana, no mínimo, nós temos que estar contando para as pessoas, nós temos que estar falando da graça de Cristo. Se você respondeu assim: o ano passado, 2019, eu lembro que eu fiz isso uma vez. Você não tem sido discípulo de Cristo se isso não é um hábito na sua vida. Se isso não é algo que você tem cumprido. Nós precisamos pregar a palavra. A igreja tem que falar de Cristo. E isso não é dever só do pastor e do presbítero. É dever de todos compartilhar a graça e o amor de Cristo Jesus. Nós somos luz nesse mundo. Mas Paulo vai nos dar uma outra diretriz. Paulo vai dizer a partir do versículo 14, a outra tarefa que Deus nos dá diante dos incrédulos, que é enviar. Nós já aprendemos sobre orar, nós já aprendemos sobre pregar, e agora nós temos que enviar ou ir. Essa é a terceira tarefa que eu também chamo de grande privilégio que Deus nos dá, de ir até os não alcançados, de ir até as pessoas que nunca ouviram nada sobre a verdade da graça de Cristo. E quando Paulo fala à igreja em Roma, ele também ensina a igreja sobre a função da igreja enviar. Olha comigo a partir do versículo 14.
ele vai fazer isso de forma retórica, através de perguntas. Versículo 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Queridos, quando eu olho para esta perícope, para esse pequeno trecho da palavra, eu me preocupo demais. Eu me preocupo muito. Me preocupo se realmente estamos cumprindo essa tarefa de Cristo. Eu analiso essa tarefa em duas etapas. A primeira, eu estou disposto a ir? E talvez você comece a negar já isso no seu coração. Você escutou minha pergunta, eu estou disposto a ir? E talvez seu coração já comece uma negação, né, dizendo assim, mas eu não tenho o chamado. Meu irmão, o chamado todos nós temos. Existe uma necessidade e você possui a solução. Existe uma doença chamada pecado e você tem a cura para essa doença. Os campos estão prontos para a colheita. E você é um ceifeiro de Cristo. Você é luz nesse mundo. E não pode ficar embaixo de uma cama ou no meio de outras 300 lâmpadas não fazendo diferença. Então, que chamado mais você está esperando? Você pode sim ir a tantos e tantos lugares onde a necessidade é enorme. E a segunda maneira que eu enxergo isso, nossa igreja, ela tem enviado? E nessa hora eu pergunto, não me referindo aos missionários do quadro do GAMI, tá bom? Que são apoiados pela igreja. Mas eu pergunto se a igreja tem enviado missionários, famílias sendo enviadas, pessoas oriundas da Igreja Presbiteriana do Satélite. Meus irmãos, eu sei que a Igreja Presbiteriana do Satélite faz um trabalho maravilhoso com missões. Eu sei muito bem disso, porque eu sou prova real disso. Mas o lado que eu quero enfatizar nesse momento, esse outro lado, é que eu quero mostrar para os irmãos se a igreja tem trabalhado isso com os membros, com as ovelhas, para que se envie famílias ou pessoas oriundas da Igreja Presbiteriana do Satélite. Né? É nosso dever como igreja, na escola bíblica dominical, na UCP, nos cultos infantis, na UPA, na UMP, na classe dos adultos, na SAF, ensinar, inculcar, incentivar, motivar, apoiar, enviar as ovelhas da Igreja Presbiteriana do Satélite aos campos. Né? Isso é um dos frutos que a igreja deve gerar, missionários. Né? Então eu louvo a Deus por toda a visão, por tudo que a Igreja Presbiteriana do Satélite tem feito por missões, no quesito de enviar. Né? O que eu quero incentivar e encorajar, o que a palavra de Deus nos diz, é que nós precisamos ir. Né? E nós devemos gerar cada vez mais e mais e mais frutos oriundos da nossa igreja. Queridos, Paulo nos ensina de maneira muito clara qual o nosso papel diante de pessoas que não conhecem a Jesus, que estão cegas em seus pecados. Orar, proclamar e enviar, ou até mesmo ir. Meus irmãos, Jim Elliot, ele orou demais por aqueles índios. Essas 4 famílias e a família de Jim Elliot, eles foram até esses indígenas. E nas primeiras tentativas de pregação, eles foram mortos por esses índios. Mas vocês sabiam que a história ela não termina assim? As esposas e os filhos desses missionários mortos voltaram aos Estados Unidos. Mas eles continuaram a orar por aqueles índios. E depois de alguns anos orando por eles, eles foram novamente àqueles índios. Eles voltaram àquela tribo. E eles conseguiram pregar a palavra de Deus até esses índios. Sabe qual foi o resultado disso? Os índios não entendiam o porquê daquelas mulheres voltarem para falar com os responsáveis pela morte do marido delas. E depois de um tempo, toda aquela tribo
se rendeu aos pés de Cristo, o Senhor. Meus irmãos, que possamos ter esse mesmo sentimento, essa mesma atitude para com aqueles que estão mortos em seus delitos e em seus pecados, como nós outrora éramos. Mas que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e hoje somos santificados pelo sangue do Cordeiro, e esse é o nosso desejo para com os que ainda andam na escuridão. Que Deus abra o seu coração para essa palavra e que você responda em obediência a ela. Amém? Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, te agradecemos porque tão grandes obras o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Te agradecemos porque nesta manhã podemos meditar na tua palavra, guardar em nosso coração a mesma, sermos fortalecidos na fé em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela comunhão da tua igreja, pelo teu Santo Espírito que em nós habita e nos dá condições, Senhor, para passarmos por esse tempo, Senhor, onde estamos separados fisicamente, mas agora, Senhor Deus, fortalecidos na fé, na certeza de que o Senhor tem nos instruído e tem nos encaminhado na presença do teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor Deus, pela tua igreja, obrigado pelo teu povo que se chama pelo teu nome, que tenha condição, Senhor, de te adorar e te glorificar nesses momentos que estamos juntos, meditando na tua palavra e louvando a ti, Senhor Deus, como único Deus verdadeiro. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão, a consolação, a plenitude, os dons, a vida de oração vinda no Espírito Santo esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém.